Fala pessoal, somos o Caio e Cris e vamos dar andamento sobre papéis no casamento, porque não tem como educar os filhos sem saber como o homem e a mulher devem se portar. Quer conferir? Então se liga um pouquinho aí. Roda a vinheta! Vamos lá, gente, voltando aí depois da vinheta, né? Que eu ainda não sei, porque a gente não foi pro ar nenhuma. Tô ansioso pra ver essa vinheta. Ele é essa vinheta, né? Adoro vinheta. Gente, antes de mais nada, falei Caio e Cris, mas não falei do nosso queridíssimo amigo, que está lá no Bate Local, sempre guiando as coisas. Galera, dá um oi pro Biel aí. Biel, dá um oi pra galera. Olá, pessoal. Que seja muito proveitoso para vocês que estão ouvindo essa podcast. Que Deus os abençoe grandemente. E bora praticar, viu, pessoal? É isso aí. Galera, eu nem vou falar se o Biel vai estar solteiro ou não, porque na hora que vai pro ar, vai que ele já tá, né, quase casado. Então, nem vou fazer muita propaganda, Biel, mas se não tiver depois, a gente vai desenrolar isso aí, hein? Então, vamos lá. Galera, hoje nós vamos continuar com o nosso papo sobre os papéis do homem e da mulher. Porque isso é muito importante para o processo educacional da criança. Porque quando eu não sei como me portar, a partir do momento que a criança aprende muito por modelagem, é muito difícil uma criança depois, um adolescente vai se casar lá com 19, 20, 22, já que está noivo, perto de casar, lá perto dos seus 30. A sociedade implementou muitas coisas e aí você vai querer ensinar o que a Bíblia diz. Então nós estamos falando isso para os pais, por quê? Porque a partir do momento que vocês assumem esses papéis, você consegue treinar o teu filho ou a tua filha a já ter os papéis enraizados quando for casar, né? Fica muito mais fácil e evita muitos conflitos no casamento, né? Bom, vamos lá. Então, quais são os papéis que nós vamos trabalhar aqui hoje? Do homem, nós vamos trabalhar o ser protetor e ser o provedor da sua família. Tema polêmico. Tema polêmico. E a mulher é ser administradora do lar. Tema polêmico. Isso aí as feministas vai loucura. Quem escutar agora as feministas aqui, vai cortar pelo do sovaco e mandar pra minha casa. Vão cancelar a gente. E amante de seu marido. E aí, claro que a parte do amante, a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade, mas aí é de ambos. Tá bom? Tanto pro homem quanto pra mulher, Exatamente. Né? Bom, e se você não segue a gente aí, já dá uma seguida aí no Spotify. Estamos também no YouTube, beleza? Ainda a gente não sabe direito o nome, mas vai estar escrito no link aí no texto. Então como a gente não sabe ainda, nós não fomos pro ar, mas vai estar escrito aí. Galera, então vamos... Chega de delongas. Adoro falar essa palavra, nunca falei na verdade. Vamos começar com o primeiro tópico desse episódio. O primeiro tópico vai ser que o homem ele tem o papel de ser o protetor das esposas, né, e da família. E hoje em dia a gente vê uma masculinidade muito aflorada, né, assim, aflorada negativamente, pouco, né? Aflorada no caso, né? Porque, cara, hoje em dia você vê mais homem, né, depilando perna, sobrancelha. Você vê os homens fazendo muitas coisas que as mulheres faziam antes e as mulheres estão fazendo coisas que os homens faziam antes. Então a gente não pode esquecer que o homem tem uma virilidade diferente, de forma fisiológica, de corpo, e tem um porquê isso, né? Deus não faria isso à toa. E eu já vou começar lendo para vocês Gênesis 2, 15 e 17. Galera, a gente vai trazer na NTLH, na linguagem, porque é uma linguagem mais simples de entendimento. Mas nós gostamos também muito da King James, da Almeida, então sempre vale a pena quando você for estudar, ter umas duas bíblias aí do seu ladinho. Mas vamos lá. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então nesse momento aqui, o que a gente queria já tratar logo de cara? É que além de Deus pedir para Adão realmente cultivar, trabalhar, tem uma questão de proteção aqui, porque tem uma proteção para que algo não aconteça de errado, porque se eles fizerem alguma coisa, que é a hora de comer o fruto, eles morreriam. E foi por falta de proteção que, de fato, o pecado entrou no mundo, né? Exato. Então, a mulher só foi enganada porque o homem não a protegeu. Então, quando a gente fala sobre a questão de proteção, o homem, logo de cara, ele tem que proteger o teu lar das influências malignas. E aí isso, gente, a gente pensa na proteção, que você, cara, não é pra você fazer o treinamento do Rambo e sair atirando em todo mundo, não é isso. Mas é você ser primeira coisa, é proteção espiritual. O quanto a gente deixa influências malignas entrarem nos nossos lares.
E aí é muitas coisas. Aí voltamos a falar coisas que a gente sempre vai bater nessa tecla. A amizade, o que o seu filho assiste, o que a sua esposa assiste, onde ela frequenta, sabe? Eu vou treinar, que academia que é, com quem ela treina. Você tem que saber de tudo. O homem, ele precisa saber de tudo para poder blindar a sua esposa e proteger. Não tem como um cabeça não cuidar do teu corpo. Então, a primeira coisa, pensando na mulher e nos filhos, será que nós, como homens, estamos protegendo de forma espiritual nossa casa? Será que estão andando com pessoas que realmente estão trazendo... Cara, tem gente que você está andando, que você traz para dentro de casa, que é Satanás encarnado. É verdade. Às vezes você quer ajudar um amigo, né? Você fala, nossa, meu amigo tá longe de Deus, vamos trazer para perto. E aí você traz para perto alguém que vai trazer uma influência ruim para dentro da sua casa, né? Porque, querendo ou não, amigos acessam a intimidade, e aí vem aquele conselho, aí vem aquela relativização, e aí quando você vê, você comeu o fruto, você foi enganado, ou você, ou sua esposa, ou seus filhos, né? E é muito perigoso, porque a gente não está falando que você não deve evangelizar, não deve se preocupar com as pessoas, não é isso. Mas você tem que ter um plano de ação muito concreto. E aí a gente vê nos resultados das pessoas da igreja o que acontece. Você vai para ajudar e você acaba sendo mais desajudado. A pessoa acaba com a tua vida, com a tua educação do filho, dá influência, porque normalmente pessoas dessas são muito legais, o seu filho se apega, ou a sua esposa, sei lá, ou seu marido, qualquer coisa. Você pode criar amizades, criar laços com pessoas que você não deveria ter laços. Exato. E aí tem uma questão que não são só as amizades que nos influenciam, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente acessa conteúdos mesmo, né? Então, eu tô assistindo algo na televisão, eu tô ouvindo uma música. Há um tempo atrás, a gente que servia adolescentes, a gente foi assistir algumas séries que os adolescentes estavam assistindo para entender o funcionamento mental, a mentalidade deles, né? Até porque, acessando o que eles gostam, você tem um diálogo maior com eles. Só que olha o perigo disso. Porque todos esses conteúdos, esses programas, eles têm mensagem subliminar. Então, as mensagens estão entrando, inclusive, nas pessoas que estão cuidando de vidas. Então, será que de fato a gente precisa disso? Será que a gente precisa estar tão antenado assim com o que o mundo está fazendo, o que está rolando no mundo, para a gente exercer o nosso papel como cristão? Na verdade, não, né? Na verdade, a gente deveria guardar o coração. Antenado você pode estar para combater. Mas não assistir, não ser um telespectador disso, né? E normalmente você vai pegar umas séries assim que são super cativantes, com baita de ler, mas você quer saber o fim. Já era, você já caiu no laço já, né? Exato, perigo. E a gente acha que o nosso inimigo é o ladrão, é o sequestrador, e na verdade são as telas, né? Exato. É aquilo que está entrando de influência externa e a gente não percebe. O seu olho é uma janela, né? As coisas que você está assistindo, tá tudo entrando na sua casa, então é um perigo. E aí, da onde vocês estão tirando isso, gente? É da Bíblia mesmo. Quando a gente acabou de falar que a gente está na NTLH, mas na King James tem uma palavra nesse versículo que a gente leu que fala que é guardar. E guardar tem a ver com isso, proteção. Então o homem ele tem o dever de guardar a tua casa da influência do mal, né? Então é muito perigoso. Por quê? Porque, a mulher ela foi enganada. Lá em Timóteo você vai ver que a esposa, né, a Eva foi enganada. Por quê? Porque normalmente o coração, a mulher que é a parte mais emocional do casal, a Bíblia já traz que em Provérbios que o coração ele é muito enganoso, ele é doente, né? Ele tá muito ruim já. Geral, os dois, né? Homem e mulher. Então, mas imagina o da mulher que tem uma questão emocional maior. Então o homem ele tem que se blindar, primeira coisa, não tem como eu falar isso pra minha esposa e continuar com os meus amigos jogando aquela bolinha, escutando aquele pagode nada a ver, tomando uma cerveja, escutando as conversas imorais das pessoas. Inclusive é por isso que muita mulher não escuta o marido, porque não percebe nele um sacerdote, uma pessoa que se preocupa com a proteção espiritual. Aí quando vem um conselho, que seria até bom, Exato. Seria até da parte de Deus, a gente não aceita, porque a gente não vê moral na vida do marido, né? Eu falo pra você não fazer, mas eu tô curtindo minha vida, né? Exato. É muito perigoso. Então, em Provérbios fala sobre o coração, e né, na verdade Provérbios fala sobre que a gente é dirigido pelo coração, em Jeremias fala que o coração está muito doente, né? Que a gente não pode entender o coração. Então a gente tem que saber como blindar, porque se o nosso coração já está ruim, primeira coisa, o homem precisa blindar o coração dele, e em segundo, blindar de forma intensa o coração da esposa e do filho. Ai, Caio, vai ser uma vida chata. Desculpa, gente, se você é cristão verdadeiro, não tem como ter uma vida chata. Porque só tem plena satisfação quem tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Se você não consegue ser feliz deixando coisas de lado, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Não é porque você está deixando de fazer coisas do mundo. É porque você está deixando de fazer coisas para Deus. Então, quando você tem uma família que serve a Deus, não tem como você ficar infeliz. Pelo contrário, vem uma felicidade que você não explica. Vem um gosto assim diferente, é um prazer e o melhor, né?
é cansativo, e quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, no outro dia você acorda como se não tivesse feito nada. Renovado. Porque né? quando você faz a vontade de Deus, ele vai lá e renova suas energias. Os que confiam no Senhor renovam suas forças, né? Mas aí só queria falar de um ponto que por muito tempo o cristão ficou com medo de ser fanático, ficou com medo de ser radical, e aí a gente foi se vendendo aos poucos pro mundo, né? E trouxe o mundo pra igreja, isso é trouxe pior. o mundo pra igreja, pra dentro de casa, e agora quando a gente vai falar, não ouço tal música, nossa, que absurdo, que crente fanático. Só que, gente, eu não sei se vocês estão percebendo o movimento mundial acontecendo na política, que não dá mais pra você ficar na meiuca, no morno. Ou você vai ser realmente radical, porque olha a vida de Jesus, dos discípulos, das pessoas da Bíblia. Eram radicais. Nenhum ficava assim. Quem se contaminava aos olhos de Deus era considerado idólatra. Então tá chegando o momento da gente se posicionar fervorosamente. E a Bíblia de capa a capa deixa muito claro que o povo de Deus é um povo separado. Separado. Um povo separado é um povo que pratica coisas separadas do mundo. Um povo separado é aquele que não pratica as coisas que o mundo faz. Exato. Então, se você começa a estar andando muito com as pessoas do mundo, se você está fazendo muitas coisas que eles fazem, provavelmente você está na mornidão. Não é que você não conhece a Cristo. Porém, você precisa deixar... o velho eu, ele deixa. Ele não existe mais. Só que se você deixa o velho eu e não faz as coisas da nova criatura, você volta pro velho eu. Então, quando você está lutando contra isso, é difícil mesmo, gente, deixar as coisas que a gente gosta. Porém, começa a fazer a vontade de Deus. Eu aposto com você agora aqui, se você não vai ficar plenamente satisfeito. Se você vai ficar com saudade das velhas coisas. Quando que você fica com saudade? Quando você para de fazer a vontade de Deus. Porque a sua natureza humana, ela começa a florar. Fica um vazio, né? E aí você precisa preencher com alguma coisa. Bom, e a Bíblia também diz que a mulher é o lado mais frágil. Desculpe, feministas! Mas gente, desculpa. Porque vocês querem lutar, tudo igualdade, mas por que vocês não vão pintar prédio? Por que vocês não vão limpar bueiro? Por que vocês não vão limpar a rua? Por que Uma vocês minoria, não vão né, pedreiro? É isso aí, não vai. Vocês querem CEO, vocês querem bufunfa. Por muito tempo eu hesitei nessa verdade, mas, gente, é tão bom você ser olhada como um lado mais frágil, como alguém mais sensível, como alguém que precisa de cuidado. Por que eu vou ficar lutando por igualdade? Ou não, eu quero os meus direitos de mulher, quero que ser Deus cuidada. estipulou. Exato. Os direitos que Deus estipulou. Que Deus estipulou. Ai, Caio, que absurdo. Gente, tem um livro que a gente lê bastante, que tá lá, a Bíblia. 1 Pedro 3,7 tá escrito: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e por isso deve ser tratada com respeito. Gente, então o homem, aí vai uma parte aqui assim, né? Aí é eu e todos os homens assim que eu vejo. A gente acaba sendo grosso com a esposa. Eu sou, o tempo todo assim eu fico, meu Deus. Mas cara, eu não sei vocês, mas quando eu vejo a Cris mal, eu fico arrasado assim. E às vezes eu poderia ter blindado, eu poderia ter antecipado isso. Então o homem, quando ele reconhece, ele tem que tratar. Realmente, a igreja é mais frágil que Cristo. Como Cristo trata a igreja de verdade? Então eu tenho que ser um homem, além disso tudo, eu reconheço a fragilidade, não para apontar o dedo nela, mas eu reconheço a fragilidade para dar todo o suporte, para proteger de todo o mal. É numa rua, é num lugar que ela vai, eu não ligo para onde ela está indo, eu não fico esperto onde ela está, se ela precisa de ajuda, carregar coisa. Ela é uma pessoa que precisa desse suporte. Quando você amar desse jeito, é impossível a sua esposa não gostar de ser tratada assim. É impossível. É impossível. Abrir a porta do carro, Abrir a porta do carro, vai garotinha. Eu vi o pastor falando, vai garotinha. Então vai garotinha. Então você tem que tratar a garotinha como uma garotinha. Beleza? E é isso aí, gente. Então uma coisa muito importante que a gente quer bater nessa tecla do protetor é que o feminismo ele vem para desconstruir muito, né? A gente vai falar do provedor também. E tem um pouquinho disso. Então, assim, a gente tem que entender que, mas Caio, eu não sou feminista. Eu não sou feminista, blá, blá, blá. Mas você tá se alimentando, às vezes, de coisas Tem uma emissora aí da TV, né? Na verdade, quase todas, mas uma em especial. Tudo que elas colocam lá traz o feminismo para dentro da sua casa. Filmes, séries. Então, você tá se alimentando de algo que você vai criando para você. Então, o feminismo, você pode não levantar a bandeira do feminismo, né? Porque Deus, ele é contra qualquer divisão. Deus, ele é único e ele trata homem e mulher e ponto final. O crime para qualquer um é crime e ponto. Quando as pessoas segmentaram, o que acontece? Deus, ele gosta de unidade, porque para ter unidade eu preciso de um rei. Quando eu segmento, eu tenho vários reis. Exato. E aí eu tiro a unidade do povo. Então você que faz parte desses movimentos, você realmente tadinho, né? Dá dó, porque é uma coisa que você ainda não sabe. Mas você está dividindo o povo. E lutar pelos seus direitos não tem que lutar por uma causa, é lutar pelo seu direito como ser humano. Exato.
E aí o feminismo vem combater muito isso e isso vai se perdendo. Tudo que a gente vai estar falando aqui vai combater muito com o feminismo e outras coisas aí vai trazendo para você. Porque vocês vão perceber que esses papéis aqui, eles estão sendo cada vez mais desconstruídos. Né? Então, se a Bíblia diz que o homem é o protetor, aí a mulher vem e fala, né? O feminismo fala, eu não preciso de ninguém para me proteger, eu sou mais eu, não. Se a Bíblia diz que a mulher, que o casal, é bom que o casal tenha filhos, né? Que a gente vai gravar um podcast sobre isso. Ter ou não ter filhos, né? Sobre ter ou não ter filhos, que filho é bênção, que filho é presente. É flecha! Aí vem o feminismo e fala, não, eu não vou ter filho, né? Você não precisa de filho para ser feliz, você não precisa de filho para ser completo. Então, tudo aquilo que Deus traz de orientação, de conselho, de princípio, o mundo cria uma doutrina oposta, né? E muitas dessas doutrinas estão implicitamente dentro de nós já. Né? Eu mesmo passei por isso, eu não queria ter filho, um período da minha vida eu não queria casar, mesmo sendo dentro da igreja. Por quê? Deixava o sovaco peludo? Não, isso não. Mas queria trabalhar, queria ganhar muito bem, queria ter minha independência financeira. Então, acaba que muitos desses conselhos que a gente tem dado para os jovens, olha, não vai casar cedo, olha... Né? Ter filho cedo é bobeira. E a Bíblia fala totalmente o contrário. Implicitamente a gente está aconselhando conforme as ideologias mundanas, né? É pesado. Bom, e aí eu vou dar algumas dicas para você, homem, né? Ser um grande protetor. Então vamos lá. Primeira, dica 1. Ore constantemente por sua família e consulte a Deus antes de tomar as decisões. Então, se você tem um Deus poderoso, você deve orar sempre por eles e consultar a Deus. Sabe o que eu acho importante essa questão do orar? Sempre que tiver algum problema familiar, alguma questão que gere dúvida, será que eu devo ou não devo deixar meu filho em tal passeio? Será que é bom ou não é bom para minha família essa decisão? Mudar de casa? Qualquer coisa. O homem, ele deveria ser esse sacerdote que deveria comparecer na presença de Deus, levar a causa para o Senhor, pegar um direcionamento e levar para a família, né? Que é o sacerdócio que a gente falou no outro episódio. Exato. Dica número 2. Leia a Bíblia e converse sempre com a esposa sobre os direcionamentos bíblicos e como a sua casa está andando, para ver se você tem algum desvio que vocês precisam corrigir. 3. Ouça com atenção o que a sua esposa disser. Por que isso? Porque às vezes a gente não está disposto a escutar. A gente vem de um dia cansativo, blá, 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 e você não escuta. E quando a pessoa fala, assim, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você dá abertura para sua esposa conversar, é o momento que você tem para analisar como ela está de verdade, o coraçãozinho dela. E é nesse momento que você vai saber onde e como agir. Porque tem coisa que Deus não vai te falar porque Ele espera que você faça o possível. O impossível é com Ele. Mas o possível de fazer a vontade dEle, de conversar com a sua esposa, de ser um com ela, de saber como ela está, é sua função. Se preocupe em manter a pureza do lar. Então evite aquilo que a gente falou no começo. Evite o tempo todo qualquer coisa maligna que possa entrar dentro do seu lar. Músicas, amizades, pessoas, ambientes, séries, qualquer coisa. E aí muitas vezes essa questão do evitar, além do evitar, ajude a analisar. Então, às vezes o seu filho assistiu alguma coisa, assiste com ele, né? Exato. Conversa com ele sobre o que aquele programa trouxe de desvio, que é contra a Bíblia, né? Até para ajudar ele a criar um senso de análise. Porque tem muitos pais que vão lá e proíbem. Deus não gosta. Deus não gosta, Deus não se agrada. E aí acaba que o filho não consegue adquirir a capacidade de analisar, de fazer análise. Boa. Agora a dica número 5. Cuidado com os extremos, homens. Ou muito passivo ou muito agressivo. Às vezes você vai deixar de lado para não ter conflito. Ou às vezes vai se empoderar tanto e vai subir para a cabeça que você é o cabeça e a autoridade do seu lar. E você começa a ser agressivo. E aí nós temos Jesus como exemplo. Então, em determinados momentos, ele poderia, né? Não vai jogar pérolas aos porcos, tem coisa que você não vai ter que falar, mas em contrapartida tem muitas coisas que você precisa corrigir, em amor. Então o tempo todo que você vai estar falando com a sua esposa, não seja nem passivo e nem agressivo, na medida certa, em amor. Seja assertivo. Nós vamos falar sobre qual agora, amor? Agora é sobre a mulher ou a esposa ser amante do marido. Essa parte é boa. É difícil falar dessa parte, né? Porque nem sempre a gente tá em dia, né? Com os nossos deveres conjugais. É isso aí. Dá tempo. O crente é difícil. Eu falo pra você, o crente tem que ser muito bom mesmo, porque a vida do crente é loucura, hein? É difícil, né? Porque de missão pra missão. O casal mundano, ele trabalha pra caramba, mas tem o final de semana pra curtir, né? O crente trabalha mais de final de semana do que dia de semana. Então, assim, como a gente falou no começo,
essa parte a gente vai falar tanto para o homem quanto para a mulher. Por que que eu entrei, eu vou dar uma ênfase para a mulher? Porque muitas vezes a mulher tem um pouco mais de dificuldade em relação à frequência sexual por conta do ciclo dela, né? Então a mulher, ela é um ciclo. Ela tem momentos de alto e momentos de baixa. Então acaba que muitas vezes a nossa frequência, né, tanto de romantismo quanto de sexualidade, oscila bastante também. Mas aqui, ó, eu quero ler 1 Coríntios 7:5, o versículo que diz assim, ó, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então, uma das coisas que protege o casamento é a vida sexual e o romantismo. Até porque, né, é pecado fazer antes do casamento. E é pecado não fazer depois do casamento. Exato. E aí a gente está falando tanto de qualidade quanto de quantidade também, né? E aí muitas pessoas acabam jogando o marido, a esposa, o cônjuge para o adultério porque se recusam, né, a atender essa necessidade humana, né, de seres que não são assexuados, né? Existe essa necessidade. E aí não que a traição ela vai ser justificada por qualquer tipo de problema dentro da relação, né? Então, a traição, a infidelidade conjugal, o adultério, ele é um pecado grave. E não é porque, minha esposa, meu marido está se negando Que eu vou fazer. Que eu tenho liberdade para fazer. O que a Bíblia está dizendo é que você aumenta a brecha, você aumenta a probabilidade da tentação vir sobre a pessoa que não tem tido essa necessidade atendida, né, na própria vida. E a brecha abrindo, realmente, você deixa uma brecha muito grande, principalmente a questão imoral, né? Satanás abusa muito. Só você ver onde Satanás mais trabalha, onde que você, como cristão, deve fechar todas as brechas. Hoje, questões sexuais é pesado. Você vai assistir um programa, uma sessão da tarde. Se você colocar a sessão da tarde, não, mas você vai ver um filme 3 horas da tarde, cara, você vê uma bunda pelada. Tipo, cara, não precisava daquilo naquele filme, sabe? Então, hoje é o tempo todo inversões de papéis, inversões de sexualidade. Então, o tempo todo, onde você vai agora, são bandeiras sendo levantadas que Satanás está se aproveitando. Então, se a gente vê que é a área que Satanás atua, eu preciso fechar essa brecha o quanto antes, porque eu posso fazer com que o meu parceiro peque. Exato. Às vezes não é nem o fato de ele chegar a trair de forma física. Onde está indo o pensamento dele? Isso acontece muito com o cristão. É isso aí. Porque você não chega a concretizar uma traição, mas o seu mundo interno tá cheio de pornografia. Exato, você fica e você não se blinda. E voltamos aqui, a gente tá falando sobre a proteção. O homem tá protegendo? O homem se protege do mal? Porque, cara, você vai hoje treinar numa academia. Gente, era melhor que as meninas treinassem pelada. Porque da forma que elas treinam, é uma vergonha. Então chega um momento que, né, eu vim do mundo total, né, entrei na igreja por causa da Cris. No começo, você começa a lutar contra essas coisas. Então você luta contra os pensamentos. Faz um esforço. Você faz muito esforço. Chega uma hora que você vai se aproximando de Cristo, você começa a entender que isso dá repulsa. Então você já não começa a lutar contra. Você vê algo e você se sente mal. Antes eu não me sentia mal, eu lutava contra porque eu sabia que Deus não se agradava. E deixei Deus trabalhar. Através da minha obediência, Deus foi trabalhando no meu coração. E hoje eu me sinto mal quando eu vejo algumas coisas assim. Você tá no shopping, eu tô com a Cris tomando um café. Gente, tem coisa que você fala assim, meu Deus, cara, que desgosto tá aqui. É o estímulo, né, do apelo sexual. O decote tá no umbigo. A todo momento. Tipo, você vê um buraco do umbigo. Mas o que é isso, gente? Então é muito feio. É verdade. E aí, olha só, Provérbios, né? Provérbios é muito sábio. Tá escrito assim, ó. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Menos o ursinho Poo, né? O ursinho Poo não ia ajeitar o mel nunca. Não. Mas aqui, ó, nesse versículo, não necessariamente está falando de sexualidade. Mas a gente vai interpretar aqui, trazer, né? Porque dá para jogar ele para vários contextos. Para todos, né? Para todos. Mas aqui, quando nós mantemos o nosso cônjuge saciado, né? Ele acaba ficando muito mais forte para as propostas de infidelidade, né? Inclusive, as propostas mais provocativas não vão fazer tanto efeito. Agora, quando a pessoa tá lá, né? O casal tá há anos, tem casal que fica anos sem fazer sexo. Meses, né? Mas é uma questão de idade, não necessariamente, né? É uma questão de
Existem questões específicas, uma doença, nascimento de um filho, alguns momentos que você precisa se abster por algum motivo. Mas tem pessoas que não fazem porque eles não estão se dando bem e aí, consequentemente, a relação sexual não está boa. E aí, para essas pessoas, elas vão ter muito mais dificuldade de lidar com as tentações sexuais do que quem está com a vida em dia. Muito bom. E também um outro ponto muito importante, que muitos casais acabam usando, né, a sexualidade, o sexo, como uma ferramenta de troca. É uma prostituição, né? Claramente é uma prostituição, né? Desculpa. Se tá tudo bem, se o meu cônjuge me atendeu, me mimou... Me deu um presentinho. Me deu um presentinho, fez o que eu queria, eu vou lá e ter uma noite de amor maravilhosa. Se não, eu uso isso como punição. Coloca até uma luz diferente no quarto, né? Quando ganha presente. Gente, que absurdo, gente. Tem que ser o deleite, tem que ser o diário. As mulheres, inclusive, né, ficam mais felizes, né? E aí acaba que muitas vezes é uma prostituição, porque se você está fazendo isso mediante uma atitude do outro, você não está fazendo isso como uma doação. Exato. Você está fazendo isso como uma recompensa. Né? Deixa eu recompensar ele aqui pelo que ele fez. Mas o mais perigoso ainda é a punição, porque as pessoas usam a falta de sexo para punir o outro. Então, como eu não estou feliz com você, como você não fez o que eu queria, eu também não cedo. Claro, né, que vai ter um momento que você acabou de brigar que não tem clima nenhum, tá tudo bem. Mas agora você viver nessa punição, depois que está se resolvendo, você buscar resolver e não ter esse tipo de coisa, você ainda continuar por causa disso, aí realmente é uma coisa que você tem que se tratar com Deus, né? Porque não tem como você em unidade viver nessa crise. Então, claro, acabou de ter uma briga, discutiu, orou, dorme junto, nunca dorme separado. Mas, cara, tudo bem, não vai ter clima. Ninguém tá falando disso. Exato. Mas quando a pessoa já passou, conversaram, resolveu, cara, águas passadas. Não murmura muito não guarda muito, que vai entrar realmente no coração e depois pode dar um fim catastrófico. Exato. E aí, o sexo, ele é uma entrega, né? Ele é uma expressão de amor sacrificial. Então, ele é uma doação. Ele existe, né? Ele não é pagamento, não é punição. Ele existe exatamente para eu conseguir saciar a pessoa que eu amo. Né? Não é para autossaciação também, né? É para eu conseguir olhar para a pessoa que eu amo e conseguir saciar ele. Então, se um olhar para o outro com essa mentalidade, acaba que o ato em si, inclusive, vai ser muito mais prazeroso. E tem muito homem também, né? Aqui falando, a gente está falando muito para a mulher, porque acaba, como eu falei, a mulher, muitas vezes, ela acaba sendo essa pessoa que pune, sendo essa pessoa que recompensa, sendo essa pessoa que não quer porque não está bem emocionalmente, e tem muito a ver com as emoções, né? A entrega tem muito a ver com como a mulher está emocionalmente, mas também tem muito homem que ali não dá atenção, que não cumpre o seu papel, né? Os outros papéis, e ele procura a mulher só quando ele está necessitado. Ah, casou com uma boneca inflável, né? Gente, não dá, esses homens frouxos. Ó, e quando não fazer sexo? Porque a Bíblia também fala que nós não devemos não fazer, porém, né? Como que a gente não vai fazer? Tem algumas coisas que você pode, às vezes, você se abster dessa situação. Para quê? Para jejum, para oração, por um propósito. Propósito. E tempo determinado, né? Isso. Ele tem que ser um tempo determinado, tem que ter começo, meio e fim, né? Tem que ser combinado, então tem que ter concordância. Não posso decidir isso, ó, eu vou me abster aqui e durante 2 meses você que lute. Né? Então, tem que ser uma concordância, uma decisão do casal. Tem que ter unidade, né? Tem que ter unidade. E então, vamos lá para as 4 dicas para melhorar a sexualidade do casal. Ui, vamos lá! Vamos lá. A primeira é difícil já. Conversar abertamente de forma objetiva sobre sexualidade. O que não é fácil. Porque qualquer crítica, qualquer feedback vai parecer uma crítica e pode gerar uma briga, gerar um conflito, gerar você não me ama, você não me deseja, eu não sou o suficiente para você, né? E acaba que entra no apelo emocional e perde a objetividade do assunto. E uma dica legal nessa área é o quê? Quando vocês forem fazer, orar e procurar meditar na palavra o que a Bíblia traz sobre a questão sexual. Que a Bíblia traz. E aí, através disso, vocês meditam na palavra e deixam no começo ir fluindo conforme a palavra vai levando vocês. Deus vai dando algumas revelações iniciais. E aí, depois, com o tempo, vocês vão colocando uma forma mais profunda, de forma prática. Então, primeiro porque quando que a gente constrói a unidade? Em Cristo. Então, é na Bíblia que eu construo a unidade com a minha esposa. Então, eu vou para a Bíblia e vou conversar o que a Bíblia traz primeiro. E, em seguida, eu vou começar a entrar mais a fundo sobre ela, sobre mim.
Exato, aos poucos, né? Pra não chegar e... Que é impactante, né? É impactante. Você fala assim, eu não gostava daquilo que você fazia. Cara, você faz há 10 anos isso, né? Tipo, vai dar um baque assim no casamento, né? É difícil, gente. Só quem passa. Bom, segunda dica, orem. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de orar pela sexualidade. Então, a gente tem que orar não só para ter uma boa sexualidade, quanto para ter pureza na sexualidade, quanto para a gente ter desfrute, porque tem gente que não tem desfrute. É, muito triste tem isso. Tem pessoas, tem cônjuges que não sentem prazer na relação. Poxa, tem que sentir, né? Não pode ser uma obrigação, mesmo que Paulo diz lá, né, que nós temos o dever, né, não pode ser visto como uma obrigação, tem que ser visto como um ato de deleite, de desfrute. Então, orar sobre isso, se existem bloqueios, problemas na sexualidade de uma das partes, é importante orar sobre isso. E aí a conversa entra nesse tópico. Você começa a conversar, você começa a entender, você começa a melhorar. Às vezes tem uma doença que você não sabe, Exato. Pode machucar, pode muitas coisas que você vai com a conversa guiando até chegar numa solução. Tem pessoas que tiveram episódios, né, de abuso no passado. Tem pessoas que sofrem de pecados sexuais. Então tem casal, às vezes, heterossexual, mas que teve um passado, experiências homossexuais. Então, tudo isso, todas as nossas experiências... Ou até muito imorais. Ou até muito imorais. Que se você... Eu vou pensar, mas se você que vem do mundo e entra numa igreja, o que Deus acredita de sexo é um pouquinho assim... diferente do que Deus pensa. O mundo e Deus estão bem opostos. Então, nesse momento, você vai trazer coisas que não é verdade. Porque o maior deleite não é essas coisas loucuras que você vê num filme, que você vê nessas coisas assim que essa pornografia traz. Aquilo é uma mentira, aquilo é um absurdo. Então, aqui não é uma coisa suja. E Deus, quando fala sobre o sexo, é um deleite natural. É uma relação íntima de Cristo com a igreja. E muito íntima, de intimidade, de prazer, de vontade. Onde só o corpo do outro deveria bastar, né? Mas se a gente não está conseguindo ter prazer no corpo da pessoa, é porque nós estamos com algum bloqueio. Eu sei que alguém vai falar, mas você não sabe o corpo da minha esposa, você não conhece o corpo do meu marido. Mas, gente, aí vocês estão olhando para coisa errada. Exato. Então, volta a meditar na palavra que Deus traz sobre sexo. Orem sobre isso. Você vai ver se o Espírito Santo não vai agir no coração de vocês. E tem muito mais conteúdo para o próximo episódio, né? De sexualidade. A gente fala sobre sexualidade qualquer dia. Isso, mas vamos lá. A terceira dica é continuem construindo a sexualidade de forma ativa e estratégica, né? E se esforcem para melhorar nessa área, porque a gente se esforça para tanta coisa na vida, para o trabalho, para os estudos, até mesmo dentro da igreja. E por que essa área a gente leva de uma forma assim, deixa rolar, quando rolar, rolou, não rolou, não rolou. Então, nós deveríamos cuidar melhor dessa área, né, de forma estratégica e intencional. E a quarta dica é cuidado com a imoralidade dentro da sexualidade. Então, em Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 7, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Então, a pornografia, o desejo imoral, né, essa libertinagem que muitas vezes a gente quer trazer para dentro do leito conjugal, não agrada a Deus. Então, a gente precisa voltar à pureza do plano original de Deus. Muito bom. Próximo. Galera, vamos falar sobre o provedor do lar. Essa parte é um pouco meio conflitante, mas vamos lá. Então, logo no início da criação, Deus colocou Adão no jardim e pediu que cultivasse. Ou seja, logo de cara, Deus preparou o espaço, mas ele pediu para que ele cultivasse para ele se alimentar. Então, logo de cara, a gente percebe que quando fala sobre cultivar, é agricultura, é um trabalho. Então, logo de cara, Adão já foi colocado para trabalhar. Combinado? Então, eu preciso ser um homem que tem esse desejo de trabalhar para sustentar minha família. Caio, eu vou sair um pouco dos scripts aqui pra gente poder entrar nos assuntos, né? Mas Caio, a minha esposa ganha mais, é um pecado? Não é um pecado a esposa ganhar mais, desde que os papéis não sejam invertidos. O que é demais, é bem difícil, vai aumentar o nível de dificuldade. O que eu vejo de homens da igreja e casais que estão em papéis invertidos é quando uma das coisas que tá no topo é a mulher. Porque a mulher empoderada, por ela ser emocional, ela vai tomar algumas condutas diferentes e a sua casa ela vai declinar em alguns momentos. E você vê um homem mais frouxo.
Você vê um homem mais frouxo. É verdade. Porque o dinheiro traz poder. Ah, mas... É aí ponto. Então, assim, e aí onde entra? Se está acontecendo isso, o dinheiro não é o problema. Porque a Bíblia trata que o dinheiro não é um problema, mas o amor a ele é. Então tem dois trabalhos a ser construídos aí. Tirar a inversão de papéis, e essa mulher que está ganhando muito, ela tem amor ao dinheiro. Porque se ela não tivesse, os papéis não teriam sido desconstruídos. Exato. Então nós vamos falar sobre isso, por quê? Porque a gente trata muito... Eu já vou lá pro Jardim do Éden mesmo, depois eu volto para Efésios. E aí Deus colocou Adão para trabalhar. E aí o que acontece? Quando vai ter o pecadinho lá da galera, né? Teve um pecadinho da galera. Nós falamos sobre isso, né? O pecadinho da galera. Tomaram coco. Vocês sabem que é coco, né, galera? Todo mundo fala que é maçã, pera, sei lá o que a galera fala. É coco. Porque na NVI tá falando que a mulher tomou do seu fruto e comeu. Se tomou e comeu é porque é coco, óbvio. Então, o que acontece? Quando há o pecado, Deus dá a consequência para Adão, falando assim: você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Não significa que a mulher não pode trabalhar, longe disso. Se você vai para Provérbios 31, a mulher virtuosa lá, meu Trabalhava Deus, pra caramba. aquela mulher era incrível, gente. Se eu achar daquela lá, eu continuo com a minha, não vou trocar, fica tranquilo. Ah, bom. Então, o que acontece é que Adão, quando você vai na origem, fala sobre humanidade. Então a galera se aproveita disso para colocar esse dever para todos. Porém, Deus, naquela situação, a gente não pode esquecer o contexto. Deus dá uma consequência para cada ser envolvido no pecado. Homem, Adão. Mulher, Eva. E a serpente lá, sem vergonha lá. Então o que acontece? O pecado do Adão tem uma consequência direta pro homem. Então é papel do homem. Você, homem, você precisa prover o teu lar espiritualmente, que nós falamos sobre a proteção, emocionalmente e financeiramente. Em algum momento pode acontecer alguma coisa? Pode. Teve um tempo atrás na pandemia, a Cris teve 3 meses que ela bancou mais a casa, né? Eu coloquei pouco dinheiro. Mas desde que os papéis não sejam divertidos. E eu não fiquei acomodado, porque eu poderia ter ficado mais acomodado. Não, eu fui dar meus pulos. Você vai fazer qualquer coisa, vai trabalhar. O homem que fica jogando videogame em casa, o homem que fica saindo com os amiguinhos, o homem que fica no tempo de lazer, tendo que ganhar mais, a esposa trabalhando mais, ele ficando em casa, desculpa, você é um homem muito frouxo. É impossível você deixar a tua esposa, que é o sexo mais frágil que a gente acabou de ver, trabalhando mais do que você e você em casa com o filho. Uma coisa pontual é outra coisa. Mas de via geral, o homem precisa se intitular como provedor. Ele precisa estar lá. Ai, Caio, mas e se acontecer tal coisa? Aí vamos para as exceções. O homem ficou doente, aconteceu tal coisa. Isso a gente vai falar, tudo bem. Mas de regra, vamos falar da regra. A regra é essa. E aí eu vou ler para vocês Efésios 5, que fala assim, ó: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Nesse trecho, a Bíblia orienta o homem a amar a sua esposa de forma prática, como alimentando e cuidando dela. Ou seja, garantindo a provisão e o sustento dessa pessoa. E aí eu não estou falando para você focar no mimo. Aí vamos falar sobre os extremos. Aí a mulher não faz nada, quer ficar aí e gasta dinheiro e vai... Não. Luxos. Não. O homem ele é responsável pela provisão, pelo sustento, pelas coisas necessárias, coisas básicas daquele lar. O homem tem que chegar com esse papel. Então, uma dica que eu dou, e isso é muito importante, a gente está falando para muitos casais agora, talvez, mas para você que vai casar. Será que você é esse homem? Será que o seu marido, o seu noivo, o seu namorado é esse homem que se preocupa com isso? Gente, a gente vê o que acontece quando a mulher está trabalhando e o homem não. Eu canso de ver casais que falam assim, não é possível. A mulher se desdobrando. E aí não é 3 meses. Não, é anos. O homem fica lá numa fantasia de esperar virar um emprego dos sonhos. Vou esperar virar. E não vira nunca. Vou dar um exemplo dos jovens. Quero ser jogador de futebol. Gente, qual é a porcentagem? Eu já trabalhei em clubes e sobre esporte. A porcentagem é mínima das mínimas. Impossível? Claro que não. Mas enquanto você está tentando, você não está trazendo nenhum sustento, você vai casar às vezes com 19, 20 anos. Tem gente que casa muito cedo. Gente, você não está trabalhando para colocar um dinheiro dentro de casa. Preparando. Como que você está fazendo? Você está vivendo com o dinheiro dos pais? Você está se bancando com o dinheiro dos pais? E aí eu vou falar uma coisa importante, ó. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que as plantações estejam prontas e você esteja certo que pode ganhar a vida. Ou seja, não dependa das pessoas para casar.
Não dependa. Então eu preciso preparar. A partir do momento que eu estou no processo de casamento ou no casamento, eu como homem eu tenho que ter essa verdade no coração. Eu preciso ser o provedor. Exato. Então, e aí o provedor é isso, é o necessário, porque a gente vê que a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das famílias aumentou muito, né? Então a gente quer ter um celular, a gente quer ter o melhor celular, o iPhone. Eu quero morar, eu já quero iniciar minha vida morando em Alphaville. Quero morar em Alphaville. Gente, vamos lá, nós é de Pirituba. Vai que um dia a gente possa mudar pra Alphaville, né? Eu vou cuspir pra cima aqui. Se cair na minha cara, um dia eu peço desculpa. Mas Jesus hoje moraria em Pirituba ou Alphaville? Pirituba, com certeza. Pirituba! Ele moraria em Pirituba. Nada conta que mora em Alphaville, gente. Que tem condição, mora em Alphaville. Mas Jesus morava em Pirituba. Eu acho que nem moraria em Pirituba, né? Carro, qual carro ele teria? Certeza, um Peugeot, que sempre quebra. Ia fazer milagre. Mas é isso, às vezes a gente aumenta tanto a nossa expectativa de vida, que aí eu tenho que ganhar mais, a mulher tem que ganhar mais, e aí muitas vezes eu tô sobrecarregada, eu tô nesse papel invertido, né? O homem, inclusive, também tá ali acomodado. E por quê? Porque a gente também tem uma expectativa acima do necessário, né? E aí não é que você não deve casar até ter uma vida estável, não. Mas você tem que casar quando você tiver a condição de colocar alimento na tua casa. E aí uma coisa importante também é que nós estamos falando sobre o papel do homem. E quando nós casando, o meu pai ou o pai dela banca a nossa casa? Que deu tudo, colocou tudo. Gente, isso é péssimo. Sabe por quê? Quem está colocando dinheiro é o cabeça desse lar. Então, primeira coisa, o marido deve prover o sustento do seu próprio trabalho. Não deve depender financeiramente de ninguém. Para casar, de ninguém. Agora a questão é que a gente fica almejando uma festa, a gente fica almejando uma lua de mel lá pra Disney, a gente fica almejando blá blá blá, e você vai postergando. E você atrapalha vários outros processos que Deus gostaria de fazer na sua vida. Quando você casa, Deus faz cada coisa na tua vida. Faz. Porque se você... Gente, é a união de Cristo com a igreja. Você acha que Deus não vai abençoar uma relação? Se esse casamento for pra obra, a questão é que a gente casa pro nosso prazer. Já casa pensando onde vai ser a casa, onde vai ter a piscina que eu vou curtir, onde vai ser a quadra, vai ter academia, onde que eu vou viajar uma vez por ano. Você casa pensando nisso. E aí, esse é o mal. Mas quando eu caso pensando no meu sustento, Deus vai fazer grandes coisas no seu casamento. Exato. E aí, até agora você falou da questão dos pais, tem muitas pessoas que casam e vão morar, né, no quintal dos pais ou na casa dos pais. É um perigo. Né? Então, acabam que os pais ajudam a casar e aí eles casam junto com a pessoa, eles viram parte da relação. Porque eles estão lá opinando, eles estão lá entrando na unidade do casal. E isso vai ser prejudicial. E vendo o que a gente vê hoje com os casais, nossa, a grande maioria que faz isso, 98% dá muito mal. E aí vai ter 2% que vai falar assim, mas eu dou bem. Tá bom, você tá bom, mas você não tá perfeito. Porque perfeito tem a ver com a palavra de Deus. Agora, e minha sogra que for doente? Gente, é óbvio que você vai acolher a sogra, você vai deixar a sogra doente, minha mãe doente. É óbvio. Mas eu tô falando de regra, de forma de regra geral, é isso. Mas depois que você já tem o seu ambiente forte, estruturado, você acolher alguém, a pessoa que chega, ela é a visita. Ela é a visita. Né? Ela é o parente que vai depender de vocês. Agora, vocês serem as visitas na casa dos pais, é onde vocês perdem totalmente o direito de escolha. E aí você nunca vai deixar o celular, né? Tipo, Deus fala assim, deixa o seu pai e tua mãe e vai construir a tua família com a tua esposa. Enquanto você não deixar, você não construir tua família, gente. Sinto muito, você tá vivendo uma ilusão. Uma ilusão muito mentirosa. E sabe quem coloca essa ilusão na tua cabeça? Satanás. É um casamento de mentira. Bom, e aí o que a gente fala sobre isso? Quando eu falo do homem, tem um trecho em 1 Timóteo 5,8 que fala assim, porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Gente, Paulo explica que a pessoa que não cuida e ela se professa cristã, ela é pior do que a pessoa que não professa. Então eu como homem, quando eu falo de proteção, quando eu falo de provedor, quando eu não faço isso, eu sou pior que o descrente. Então eu preciso me apegar a esses papéis e colocar um plano de ação. Gente, não é pra você ficar depressivo, não é pra você, nossa, amanhã eu vou mudar. Não, mas você vai criar um plano, você vai orar, Deus vai te dar plano de ação, Deus vai te aproximar de pessoas. Cara, comece a olhar para as pessoas, porque provavelmente a pessoa que é assim, anda com um bando de gente que também não é assim. Então, cara, muda. Eu quero emagrecer, anda com um nutricionista. Eu quero ser empresário, anda com empresário. Eu quero ser melhor bem-sucedido no casamento, anda com aqueles casamentos que realmente dão certo. Não que se vende. Faz uma pesquisa sobre o casamento. Pesquisa sobre os filhos. Não é para outros frutos te conhecereis? Vê um casal, vai lá ver os filhos, como que funciona. Lá você vai saber se o casamento é bom ou não. Vai ver com quem eles servem, como está no ministério. Faz uma pesquisa de campo com os irmãos da igreja, vai lá fazer para você ver.
Todo mundo vai ter alguma coisa para falar do outro. Porém, quando o casal é uma bênção, mesmo que falem mal, eu falo assim, ó, mas é um casal de Deus. Então se aproxime de casal de Deus. Sabe? A gente fica muito com os amigos. Amigos traz conforto, não traz plano, não traz propósito. É só lazer pro próprio lazer. E aí, se minha régua tá baixa, né? Se eu tô diante de pessoas que estão em terra de cego, quem tem olho é rei. Exato. Né? Então, se eu tô com pessoas piores do que eu, com certeza eu não vou me incomodar, né? Com o meu estado. Bom, então a nossa preocupação sobre o prover aqui, gente, é sobre o homem se apropriar disso. Não é proibido a mulher trabalhar, não tem nenhum pecado, mas a nossa preocupação é que esses papéis sejam estabelecidos dentro do lar. Então eu como família, eu como homem, preciso como protetor, como sacerdote, como cabeça, entender o que a Bíblia traz sobre família e aplicar aquilo para minha família. E essas dicas a Bíblia deixa muito clara que elas vão blindando o meu casamento para que eu viva um casamento cristão de verdade no meu lar. Boa, então o próximo e último tópico do episódio é que a mulher ou a esposa, ela é administradora do lar. Administradora. Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim, né? Por quê? Porque se homem e mulher trabalham fora, homem e mulher provê a casa, por que a mulher é administradora, né? É meia-meia, tudo meia-meia. É meia-meio. Eu cozinho e lavo, eu lavo a roupa. Tudo meia-meia, a gente se dá bem, meia-meia. E aí a questão, né? Tem gente que fala assim, na minha casa funciona bem o combinado. A questão é, pode funcionar bem, mas pode não ser o melhor de Deus. Né? Porque muitas vezes, se a gente se encaixa no papel bíblico, a gente vai viver o melhor de Deus para nossa relação. Exato. Né? E aí, vamos lá. Esse ponto para mim foi difícil de entender. E se tivessem me falado de uma forma tão clara antes de eu casar, talvez eu não teria sofrido tanto. Porque quando eu casei, eu chorava. Lembra que você chegava e eu estava cozinhando, chorando? Aquilo é difícil, gente. Você não tem noção. Uma vez ela chorou, peguei ela... Chega em casa, ela tava chorando. Sabe por quê? Ela, olha aqui, ó, minha mão, tô lavando louça, a água tá gelada. Tava chorando porque a água tava gelada, gente. Gente, não, tava muito frio e eu tava o dia inteiro com a mão naquela água gelada. E minha mão ficou dura, ficou azul. Então é difícil, eu não fazia nada em casa. Então eu vim de uma família que minha avó não deixava eu lavar o copo que eu bebia água. Ó, aí voltamos na educação. Quando eu não sei, a vida vai sendo levada de qualquer jeito. De forma automática. Meus amigos, quando Jesus fala, que não sei se é Jesus, eu não lembro agora, que na época de Noé, a volta de Jesus vai ser como a época de Noé, Jesus mesmo falando, que vai ser igual na época de Noé. O que as pessoas estão fazendo? Comendo, bebendo e casando. Isso significa uma vida automática. Então, quando eu não paro e analiso minha vida e mudo minha rota, eu vou vivendo automático e eu não melhoro. Então, o que a gente está falando aqui para você é para você orar. A gente não vai te convencer de nada. Mas Deus nos deu uma revelação, trabalhou nas nossas vidas e agora a gente tem a missão de levar essa palavra para algumas vidas. Muitas não vão querer e segue a vida. Muitas vão criticar e segue a vida. Mas se a gente puder salvar 2, 3, 4, 5 ou um casamento, já é o mais importante pra gente. Exatamente. E aí a minha avó, eu achava ótimo naquela época, né? Que eu não fazia nada em casa. No máximo uma faxina de vez em quando com a minha mãe e tal. Mas depois que eu casei, eu senti o peso, porque eu tive que aprender do zero um papel. Se eu já estivesse sendo preparada lá atrás, tudo bem, quando a gente assume a nossa casa mesmo, é que a gente sente um peso maior. Mas se eu já estivesse em treinamento, teria sido mais suave. Então a questão é que a Bíblia refere para as mulheres donas de casa. Mas o homem também tem que ser... Tá bom, mas onde está na Bíblia? Nossa, a Bíblia falando o homem dono de casa. Bia, na hora que ela fala dona de casa, você faz assim, ó. Tá bom? E aí eu tive que... Gente, olha que loucura. Eu tive que parar e repetir para mim mesmo. Eu sou dona de casa. Eu sou dona da minha casa. Por quê? Porque na minha cabeça eu era profissional. Né? Eu e o Caio sempre trabalhamos, a gente sempre dividiu as contas, ele sempre ganhou um pouco mais, mas aí eu sempre provia também financeiramente. Então, é um processo que a gente realmente precisa mentalizar. E aí agora eu vou explicar o que é ser essa administradora. Né? Lá em Tito diz que as mulheres mais experientes têm que ensinar as mulheres casadas menos experientes a serem boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, vamos lá, ser boa dona de casa não significa executar tudo sozinha. Não significa que eu trabalho fora o dia inteiro, eu tenho que chegar, eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que fazer o jantar e o marido vai chegar do trabalho e vai ficar na televisão. Tem a ver com administrar o que precisa ser feito. Todo lugar precisa de um gerente. A gente fala, numa família, uma instituição família, como se o marido fosse,
o CEO e a mulher o gerente. Então o CEO, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai dar direcionamento, ele vai suprir, ele vai dar direção, né? E a mulher, ela vai gerenciar os recursos. E quem são os funcionários? Tem que ser os filhos. Os filhos. Gente, vocês usam muito mal os filhos de vocês. Vocês ficam servindo loucamente os filhos de vocês. É por isso que as crianças hoje em dia não conseguem se frustrar, não conseguem nada, porque elas não servem. Pensa uma família com 3 filhos, tem 3 funcionários. Gente, já é muita boca pra alimentar. Gente, é 2 braços pra trabalhar e 2 pernas pra trabalhar, gente. Exatamente. Então, nós não precisamos executar tudo sozinhas, mas a gente precisa garantir a execução. Como? Administrando, delegando, organizando, fazendo calendário, né? Não deixando nenhuma área negligenciada. Sim. E aí é bem importante só a gente relembrar que no passado, quando a gente vai estudar a relação do trabalho, a mulher sempre trabalhou. Não tem esse papo que o feminismo fala, a mulher não trabalhava. Não, ela trabalhava, só que os negócios eram da família. Então, dentro de um negócio familiar, o homem saía para caçar, saía para buscar os recursos e a mulher administrava isso. Vendia para os comerciantes, ela preparava o alimento, né? Ela trabalhava ali num setor dentro do negócio da família. E sempre deu bom. Mas hoje em dia, o que eles falam? Não, mulher e homem não pode trabalhar junto. Deus me livre de trabalhar com meu marido. É só briga. Né? Então, a gente... E aí, só um parênteses, o problema não é o trabalho de trabalhar junto. O problema é que vocês entregaram o casamento de vocês para Cristo, gente. É unido em Cristo. Não tô falando que é fácil, a gente tá abrindo mão de muitas coisas para estar cada vez mais junto. E tem as desavencinhas e tal, mas, cara, é muito prazeroso o que acontece. A gente tá cada vez mais unido. Então, por que os casamentos acabam? Porque tem um problema e eu não resolvo. Se eu não consigo estar muito junto dela, eu vou me afastando. Tem gente que vai treinar meia-noite, deixa a família sozinha. Tem gente que sai fora pra jogar bola, só volta 1h da manhã. Gente, que absurdo. É um absurdo. Homens frouxos. Homens frouxos. Homens que não temem a Deus que faz isso. E aí, quando a gente fala do trabalho, dá sim para o homem e para a mulher trabalharem juntos. Às vezes, o homem e a mulher têm até uma área parecida. Poderiam ter um negócio, poderiam estar juntos, mas por não se darem bem emocionalmente, não conseguem fazer até uma empresa familiar prosperar, né? E quando a gente olha lá para Provérbios 31, do 10 ao 30, que a gente fala a famosa mulher virtuosa, a mulher de provérbios. Essa era embaçadíssima. A meta de vida, né? Eu tenho a sensação que a gente só vai... Se a gente perseverar na fé, lá por volta dos 90 anos, a gente vai ficar parecida com ela. Porque ela é muito top, né? Ela tem um papel bem generalista. Depois leiam lá o trecho. Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida das roupas, da alimentação, ela lidera os empregados, tá? Ela delega, ela tem empregados, ela trabalha fora e ainda ela tem tempo para piedade, para ajudar os necessitados. Então, é uma mulher que faz de tudo, é uma mulher que equilibra bem o seu tempo, ela equilibra bem todas as esferas da vida, né? E aí, ela acaba com isso sendo uma mulher virtuosa. E aí, lá no final do trecho, diz que ela é elogiada pelo marido. Né? Então, ela não é elogiada por todo mundo, ela é elogiada pelo marido. E o marido dela nunca ficará pobre. Inclusive, né, tem... muitas pessoas, né, já ensinando, né, que estudam casamentos bem-sucedidos, que a prosperidade do lar está relacionada com a mulher. Gente, mas é muito óbvio, porque ela é a que constrói. A mulher sábia constrói teu lar e a tola destrói. É simples assim. Uma construção precisa de recurso, uma construção precisa de inteligência emocional, uma construção precisa de pessoas saudáveis. É a mulher que está por trás. E aí o feminismo veio distorcer tudo que a Bíblia fala sobre a mulher, colocar um monte de minhoca na cabeça de vocês que acreditam. E aí quando você vai realmente para a raiz, que é a palavra, a mulher tem um poder incrível em unidade com o marido. Só que tem algumas coisas que Deus deixou claro para nos proteger de alguns problemas. Só isso. Se a gente assumir esse papel de administradora, de fato, administrar recursos, administrar conflitos, administrar as emoções, administrar a vida com Deus, a gente realmente vai ter um lar próspero, né? Só que o problema é que a gente não quer assumir. Como a gente trabalha muito, a gente né, fica infeliz porque aí a gente quer fazer tudo em casa, porque também tem muita mulher que reclama que faz tudo, mas não pede ajuda, não delega. Quando o outro faz, ele não faz direito, ele faz errado. Então ela fica lá insatisfeita, sobrecarregada, mas também não pede ajuda. Quando a gente fala, mas você falou pro seu marido? Não falei. Ele que tem que saber.
E aí, voltando àquela parte dos provérbios, e aí, assim, uma coisa que é dura até pra gente que é homem, elogiar o tempo todo o que tá sendo feito, né? Eu tenho essa dificuldade, assim, eu tenho que ficar muito atento, assim. Se eu deixar no automático, eu não vou elogiar nada. E não é porque eu acho que é obrigação, porque passa batida. Então, eu tenho que ter essa atenção também, porque ela precisa entender que ela tá fazendo o correto. E eu, como homem, ela é administradora, mas não é que eu chego em casa um pouquinho mais cedo um dia, tem uma louça lá, não posso lavar? Posso lavar. Tem muitas coisas que a gente vai fazendo como homem, mas ela administra. Então, eu vou dar um exemplo muito prático do que ela faz. Eu normalmente vou no pet shop comprar as coisas dos gatos, mas eu não sou eu que faço a lista, ela que vai fazer a lista pra mim. Ela fala, hora de comprar as coisas do gato assim, 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 assado. Tá bom, eu vou lá. Então, tem muitas coisas que ela administra e ela pede uma ajuda pra mim, que às vezes eu consigo sair um pouco mais cedo e eu passo pra comprar. Por exemplo, mas a administração é dela. Essa questão do mercado, eu demorei, porque o que acontece? Antes a gente ia no mercado e eu não fazia uma boa administração, não fazia uma lista. Então a gente comprava coisa que já tinha e deixava de comprar coisa que não tinha. Então é uma coisa boba, mas você tá jogando fora os seus recursos, porque você já fez o mercado, você não comprou tudo o que precisava, porque você não se atentou a fazer uma lista, não se atentou a fazer um checklist. Então a gente vai junto no mercado, né? A gente paga a compra, a gente carrega a compra, ele me ajuda muitas vezes a ir na feira, mas a lista, não deixar faltar nada em casa, o cardápio para a mocinha que cozinha pra gente. Então a administração, eu me apropriei disso e depois começou a fluir muito mais. Até porque, por que a mulher é responsável pela administração? Vamos lá. Daqui a um dia a gente vai falar sobre ter ou não ter filhos. Como a gente acredita que é uma vontade de Deus, que os casais tenham filhos, se tiver filho, quem que vai ficar com o filho? Quem tem peito para dar tetê? Eu engordei um pouquinho, eu tô com uma teta, mas eu não tenho leite. Então é ela que tem que abdicar. Se você cria uma mulher fervorosa no mercado de trabalho, blá blá blá, você depende exclusivamente dela, e aí? Vai ser um estresse essa casa, um estresse causado por você. Porque você não aceitou. Gente, a gente passa muitos problemas porque é a gente que causa os problemas. Aqui está a solução. Tenta se guiar. Quanto mais você andar mediante essa palavra, menos problemas você vai ter. Claro que nós vamos errar, mas eu tenho que tentar andar conforme aqui. Eu não tenho que relativizar, eu não tenho que falar que é coisa do passado. Não. Eu tenho que... É coisa atual. Aqui nós estamos passando pela questão de Israel. Vai ler na Bíblia. Tá tudo escrito lá. Ah, mas... Gente, é só ler. Não quer ler, o problema é de vocês. Mas lá tá dizendo como a gente se blinda em todas as vertentes da nossa vida. E aí, quando a gente fala, voltando para a mulher, né, muitas mulheres não querem assumir esse papel, por isso elas não querem casar, ou elas não querem ter filho. Por quê? Porque a responsabilidade de administrar um lar, ela é grande. Imagina o filho, não é só o nascimento, mas o filho vai ter reunião escolar, esse filho vai ficar doente, esse filho ele vai precisar ficar afastado em casa, não vai poder ir para a escolinha. E quem vai ficar junto? Né? Às vezes a gente vê papéis invertidos onde o homem fica. Só o pai. É diferente o pai ajudar, mas Gente, quando Deus traz isso, ele vai cobrar a gente em determinadas situações. Então, nessa área, quem Deus vai cobrar é ela. E eu vou poder ajudá-la. Mas é um plus, eu tô ganhando umas estrelinhas a mais lá no meu currículo. Mas é responsabilidade dela. E eu não tiro o meu dever de homem de ajudar. Não tiro. Mas é ela que tem que ter esse tipo de coisa com a casa, com os filhos. É ela, a responsabilidade dela. Porque todo mundo que convive num lugar tem responsabilidade de colaboração com aquele lugar. Então, se o marido vive na casa, ele tem responsabilidades lá dentro. A criança vive lá, ela tem responsabilidades lá dentro. Mas a questão é quem organiza, né? Então, não é que ela vai mandar no marido, não é isso. Mas dentro dessas tarefas de administração do lar, da questão das crianças, ela pega direcionamento do marido, mas ela administra. E o homem é o sacerdote, certo? Certo. Ele tem que buscar. Se a mulher começa a ter inversão de papéis e o homem começa a fazer as funções de casa, era o tempo que ele tinha para buscar o seu sacerdote. Então tem muitas vezes que olha o que causa a disfunção do lar cristão. Se o homem está fazendo muitas coisas que era para a mulher tá fazendo, ele não vai ter tempo para buscar a orientação do Senhor. Não estou dando desculpa, mas eu estou falando que quando você começa a inverter os papéis, é um efeito cascata. Um vai derrubando o outro. Então, quando você não tem uma mulher administrando o lar, alguém vai ter que administrar. E isso vai estressar. Porque não é função dele, mesmo que ele goste. Eu adoro fazer as coisas em casa. É tão gostoso você arrumar sua casinha, às vezes fazer uma coisinha. Mas tem hora que eu poderia não estar fazendo para poder buscar no Senhor, porque foi que naquele dia foi o momento que eu consegui encontrar. Eu vou buscar no Senhor, que é a prioridade. Se sobrar tempo, eu lavo a louça. E a responsabilidade dela também. Então, nesse sentido, ela vai ter mais responsabilidade sobre isso.
Então ela vai ter que ter isso em mente, mais do que o homem. Porque quando você começa a inverter os papéis, o que o homem deveria estar fazendo, ele não vai estar fazendo. Exato, Aí e depois ela vai cobrar ele de não ser o sacerdote. Né? E aí quem vai dar o direcionamento para casa? A mulher. A mulher. Né? Acaba que inverteu mesmo. E aí, como... Reforçando, né? A mulher ela pode sim ser auxiliadora financeira, pode contribuir com a renda, né? Para prover o lar, mas não é a responsabilidade dela diante de Deus de prover esse lar, tá? Porque o nosso lar, ele deveria ser um lar, né? De verdade. Ele não deveria ser uma casa que a gente volta para dormir, mas deveria ser um ambiente de harmonia, deveria ser um ambiente de segurança, deveria ser um ambiente de prazer. De deleite. De deleite, né? Onde as pessoas convivem, elas interagem, elas se desenvolvem, elas crescem e elas ficam com um sentimento subjetivo de felicidade. O que acontece é que muitos cristãos não têm aquele sentimento subjetivo de felicidade dentro da família. Pelo contrário, tem gente que demora para chegar em casa, prefere ficar mais tarde no trabalho, porque vai brigar com a esposa, o filho correndo pra cima e pra baixo. Mas por quê? Porque não se apropriou dos papéis, não criou uma organização onde você vai deleitar na tua casa. Tem gente que nem gosta de ficar em casa, gente. É uma vergonha você voltar estressado pro teu lar, do seu trabalho, e chegar em casa e você ficar pior. Lá é o lugar que você vai relaxar com a tua família, não é sozinho. Não é um por academia, um fazendo yoga, cada um no seu celular, fazendo pilates, cada um no teu telefone, criança no videogame. Que raio de família cristã é essa? Eu posso ter certeza que eu estou falando não é uma família cristã. É uma família que se diz cristã, que simpatiza com Cristo, mas vive uma vida mundana. Exato. E aí a gente fala da mulher que trabalha fora. O mercado de trabalho exige tanto da gente, né? Exige alcance de metas, resultados, performance. E o nosso lar, ele tem sido lar de alta performance? Ele tem sido um lar que funciona, que está bem suprido, que está bem mantido, que as pessoas estão convivendo bem? Como é que está o clima da nossa equipe dentro de casa? Porque tem muita mulher líder, né, que arrasa na liderança, que é influente, que tem que tem funcionários, mas e a casa dela? Então, a casa, ela é o primeiro lugar que a gente precisa criar um ambiente bem-sucedido, né? E o que é gerir esse lar, então? Né? Como a gente falou, a primeira coisa é cuidar da saúde física, emocional e espiritual desse lar. Então, a mulher ela vai entrar num papel de alimentação saudável, de olhar para essa nutrição dentro da casa. Os filhos estão ficando muito doentes, o marido as pessoas estão engordando. Responsabilidade da mulher. É difícil assumir isso. A casa tá mais suja? A casa tá mais suja, os gatos estão com alergia. Tudo isso é responsabilidade da mulher. Porque ela vai olhar para esse todo e ela vai levantar a mão. Olha, eu tô precisando aqui de uma diarista. Marido, eu tô precisando aqui de uma pessoa para me ajudar a passar roupa. Ou a partir de agora, cada um vai fazer tal coisa assim, eu vou organizar desse jeito, tudo bem? A questão não é que ela precisa de ajuda, mas ela precisa trazer para ela essa responsabilidade. Né? Então, abastecimento de mantimentos, de produtos de limpeza, manutenção e conserto, tem coisa que fica jogada lá. Eu tenho dificuldade com isso. Tem coisa que fica quebrada há anos lá e eu não chamo o rapazinho para consertar porque eu não tenho tempo. Né? Então, tudo isso, né? Uma organização, vestimenta, roupa de cama. Né? A Bíblia fala desse cuidado, inclusive com a roupa de cama, não falta agasalho no inverno. Então, ter esse olhar generalista é responsabilidade da mulher. E para terminar, a Bíblia, né, eu queria trazer que o trecho da Mulher de Provérbios não traz só uma rotina eficiente para a mulher, mas traz um tipo de temperamento, de personalidade da mulher bíblica. Eu vou falar alguns tópicos aqui, ó. É difícil, mas um dia a gente chega lá. Primeiro, ela é temente a Deus. Então, não dá para ser essa mulher sem temer e respeitar a Deus, né, sem saber quem Ele é. Segundo, ela está ocupada e se antecipa com as necessidades da família dela. Então, ela não fica preocupada só com as coisas do trabalho, preocupada com a vaidade dela, com o corpo, com a roupa dela, com o TikTok dela, com o Instagram dela. Não, ela se preocupa com as necessidades da família. Terceiro, ela tem autonomia para comprar, vender, ir e vir. Então, mulheres, vamos ter autonomia. E tem mulher que fala, eu tenho medo de dirigir. Vai com medo mesmo. Bate o carro, mas vai, destrava. Tem que desbloquear para ter autonomia, para você sair para comprar as coisas, para você ir, para você vir, para você inclusive ajudar a sua família, né? Você não necessariamente precisar de ajuda o tempo todo. Então a mulher precisa se desenvolver também. Tem muita mulher que inclusive é dona de casa, que abriu mão da carreira para ficar no lar, mas que também entrou numa zona de conforto, tem medo de tudo.
não sai de casa. Se amputou, né? Se amputou. Acaba que cognitivamente essa mulher vai ficando atrofiada, né? E emocionalmente também. Então, ó, ela tem visão de negócio, ou seja, ela tá antenada com o que tá acontecendo também no mercado de trabalho. Ela lê, ela estuda. Ela é esforçada, forte, trabalhadora. Não cede à preguiça. Então, aquela preguiça da mulher que fica em casa, às vezes, dormindo até mais tarde, que termina o trabalho, dorme a tarde inteira vendo uma televisão, né? A mulher de Provérbios virtuosa, ela não é preguiçosa. Fica coçando o pé. O pai fica zoando minha mãe, que ela fica coçando o pé quando assiste televisão. Coitada. Ela é generosa, tá? Então, ela não quer tudo pra ela, ela pensa nas necessidades dos outros, ela não é egoísta. Aqui, ó, ela não é ansiosa, porque tá falando que ela não teme o futuro. Aí é difícil, né? Porque o que a gente mais vê são mulheres ansiosas, preocupadas, sofrendo por antecipação. Ela é respeitada. Isso significa que ela tem uma boa conduta moral. Ela não está envolvida em escândalos. Ela não está envolvida em problemas morais. Como ela se veste, o linguajar, onde ela frequenta. Muito importante. Ela é sábia e delicada no falar. Ui, que beleza, gente. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Então, ela tem controle emocional e ela é uma mãe competente, né? Ela é autoridade sobre os filhos. Uma mãe incompetente é uma mãe que é mandada nos filhos, né? É uma mãe ou ela é ausente, negligente, ou ela é submissa aos filhos. Ontem mesmo, no shopping, a gente viu uma mãe levando um tapão no braço da filha. Gente, que vergonha, cara. A menina, dia das crianças, ganhou presente, tava com um saco de bala fine. Aí eu vi a cena, a mãe foi dar um beijo no pai, a menina deu um tapão. E não foi tipo tapinha, foi tapão. Cara, que vergonha. É assim, bem que a Bíblia fala, o filho que não tem disciplina faz o pai passar vergonha, né? Uma vergonha você e pai e mãe que não educa e não disciplina seus filhos. Incompetência, segundo a Bíblia, né? E ela não é vaidosa, tá, gente? Olha só. A mulher virtuosa, ela se preocupa muito mais com a beleza interna do que a externa. Ela não é negligente, né? Ela não anda largada, ela se maqueia, ela faz uma unha, mas ela não é refém da vaidade. Então, aqui também tem para a gente poder estudar esse trecho, tanto para nós nos basearmos com as atividades externas quanto as internas. Gente, não, fala pra mim, você que é feminista. Você surpreendeu, né? Você tava achando que o administrador do lar, submissa, tem que apanhar do marido. Ó, gente, vocês estão viajando. Ó, mulher submissa, até vocês queriam, que eu sei, que vocês são orgulhosas, eu sei. Vocês não vão falar pra gente, mas vocês estavam doidinha pra viver essa vida, eu sei. É uma vida de dignidade, de honra, né? Então não é uma vida de humilhação, de rebaixamento, como dizem por aí. Ô Biel, tá se ligando, né, que a mulher tem que ter, né? Mas ó, você viu também que tem umas responsabilidades pra você, né? Tá preparado? Com certeza. Ah, garoto! Senti firmeza. Vamos trazer o Biel pra participar um dia. Ele vai participar com a gente. Gravando a podcast e sendo treinado ao mesmo tempo. Então é isso. Galera, então muito importante, nós terminamos a questão de papéis, vamos trazer alguns assuntos aí futuros sobre educação, sobre ter ou não ter filhos. Nosso foco sempre vai ser voltado para a questão família e educação, mas é muito importante vocês entenderem que há funções específicas. Deus criou a família por um propósito. Para alcançar esse propósito precisamos ter funções diferentes e em unidade em Cristo vamos conseguir andar juntos para o propósito dele. Então, nós como homens, eu vou deixar um recado para os homens: se a casa não tá andando, a culpa é sua, meu querido. Você que vai ser cobrado por essa casa desorganizada. Se tá em inversão de papéis, você vai ser cobrado por isso. Então, se posicione, ore a Deus, receba as orientações dele, seja o sacerdote. Primeiro de tudo, ame a tua família, ame em sacrifício, ame em intensidade, ame de forma incondicional, que com o tempo Deus vai começar a guiar a sua vida para conduzir a tua família para os caminhos do Senhor. A mulher vai ser uma mulher submissa, a mulher vai ser uma mulher administradora do lar, os seus filhos não vão ser hóspedes na sua casa, vão ser pessoas participantes. Caio, a partir de quanto tempo? 2 anos, acabou de nascer, já o que dá pra fazer é pra fazer. Então a gente tem que ser homem que treina a nossa família pra chegar um dia no céu. Então se atenta ao que a gente falou, orem e deixe o Espírito Santo conduzir a vida de vocês, tá bom? Amém. É isso aí, terminamos com um sermão. Galera, foi um prazer inenarrável. Gostamos muito de estar com vocês aqui. Inenarrável, você copiou, hein, de uma pessoa. Inenarrável, tem um menininho que fala que a gente gosta, que a gente escuta bastante. Desculpa se você escutar, mas foi sem querer. Mas eu continuo gostando de você. Tá bom, que é o Wesley. Então, galera, foi um prazer aí estar com vocês e a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! Valeu. Dá tchau, Biel! Valeu, pessoal.